momento estamos dando início ao seminário Patrimônio Cultural na Serra Catarinense, 40 anos de conquistas. O seminário foi organizado pela Fazenda Cultural, com o apoio coletivo Memórias que Habitamos, e do Sesc Lages, a quem, em nome do Robson, eu já agradeço de antemão, a toda a acolhida que o Sesc e a equipe do Sesc nos dá com profissionalismo de referência. Então, muito obrigado, Robson, pela acolhida. E através de uma proposta cultural realizada com recurso do governo do Estado de Santa Catarina, pela Fundação Catarinense de Cultura, por meio do Prêmio Elizabeth Irandani, de Estímulo à Cultura, edição 2023. O seminário busca promover a discussão sobre a proteção, a preservação do patrimônio cultural na região serrana, abordando suas diversas dimensões. Além disso, o evento visa debater a gestão do patrimônio cultural e sua relação com o turismo e a capacitação de profissionais envolvidos na preservação. A edição comemora 40 anos de mobilizações na Serra Catarinense e destaca a importância da valorização do patrimônio como fonte de identidades e coesão social, contribuindo para um futuro sustentável. Em nome da equipe organizadora, saudamos todos aqui presentes, e desejamos um excelente evento para todos nós. É uma felicidade estar aqui, junto com o meu amigo Fabiano, fazendo a abertura desse evento. Para a gente é muito significativo, porque além de trabalhar na área do patrimônio, eu sou lajana, meu umbigo está literalmente enterrado nessa terra, então tem uma relação muito pessoal e emotiva. E o umbigo do Fabiano não está aqui, eles enterraram o umbigo. Mas o Fabiano sempre foi tão dedicado e tão apaixonado pelo nosso patrimônio aqui, que todo mundo achava que o Fabiano era lajano. Quando a gente se conheceu, eu falei: Fabiano, prazer, sou Lilian, lajana também. Então, a gente fez como se fosse uma linha do tempo, não vai ser uma linha do tempo de toda a preservação do patrimônio no Brasil, a gente não teria tempo para isso. Mas o que eu pensei? Patrimônio cultural, gente, é um conceito amplo, diverso e que vai mudando ao longo do tempo. Então, o que a gente tem de patrimônio hoje não é a mesma coisa que se entendia por patrimônio, por exemplo, lá em 1937, quando tem esse marco do início das políticas de preservação no Brasil. Então, essa linha do tempo é um pouco dessas modificações do entendimento de patrimônio até hoje. Então, em 1937, com a fundação do que era o ISFAM, hoje é o nosso IFAM, a gente vai falar bastante essa sigla, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e que muito bom que a gente tenha a presença de uma representante do IFAM aqui, que é a Marina, que começou então essa política no Brasil. Nessa época, o patrimônio era aquele patrimônio monumental, excepcional, muito relacionado à colonização no Brasil, então fortalezas, grandes edificações, igrejas barrocas, essa questão mais artística, excepcional, um pouco mais distante do nosso cotidiano. Às vezes, me parece que a gente acha que o patrimônio ainda é isso hoje, por isso eu estou preocupada em alguma forma mostrar essas alterações ao longo do tempo. Esse patrimônio é maravilhoso, que bom que a gente tem, Ouro Preto e outras cidades preservadas, mas como eu falei, um patrimônio um pouco distante, coisa, um monumento, um museu, e não necessariamente representa toda a diversidade cultural, identitária desse território imenso que é o Brasil. Em 1979, aconteceu algo institucional, mas que é um movimento que foi bem importante, que enquanto tinha então o ISFAM cuidando desses monumentos coloniais, tinha outro órgão federal, que era o Centro Nacional de Referência Cultural. E que lá nesse Centro Nacional de Referência Cultural, eles estavam preocupados em compreender o que era uma cultura popular, porque nessa época ainda tinha muito uma distinção também, de uma cultura mais erudita, do que era popular. E lá eles estavam querendo saber da inventividade do brasileiro, da criatividade, do que esses grupos, digamos, minoritários e mais excluídos estavam fazendo, suas técnicas, a arte da periferia urbana, a referência da cultura dos diversos grupos. Então, referência cultural. Quando eu iniciei falando, meu amigo foi enterrado, isso é uma referência, quem compartilha a mesma identidade do que eu, entendeu a piadinha, Porque é uma referência nossa essa prática de enterrar o umbigo, que outras sociedades não entendem, não faz sentido. Então, é uma coisa do cotidiano que é nossa e que, de alguma forma, nos conecta. E na hora que junta esses dois grupos, essa ideia de referência cultural, ela, de alguma forma, vai influenciar aquela ideia de patrimônio. E o patrimônio vai, como é que eu vou dizer, descer daquele pedestal que ele estava e começar a olhar também, então, para o popular.
E o interessante disso é que, se eu falar assim, patrimônio é um bem arquitetônico da linguagem, tal. Quem vai dizer o que é patrimônio é o arquiteto. O patrimônio tem que estar relacionado à história oficial do fulano, ciclano, da guerra, não sei o quê. Quem vai dizer que é patrimônio? O historiador. E assim por diante, é algo muito técnico. Se eu falar, patrimônio é aquilo que é referência do cotidiano, da comunidade e tal. Quem vai dizer que é patrimônio? O que é o patrimônio? Quem que vai selecionar? Então é isso aqui que é importante. É a comunidade. Né? São os detentores, esse termo que a gente usa. Então essa virada é muito importante, porque deixa de ser algo meramente técnico e passa a ser algo mais coletivo. Essa identificação e seleção. Porque no fim das contas o patrimônio é uma seleção. A gente não consegue preservar tudo, a gente escolhe. Né? O que a gente vai escolher, o que a gente vai selecionar. E essa influência desse termo referência cultural no patrimônio ela é tão importante que ela vai aparecer depois na Constituição. Então, em 1988, a gente tem a nossa Constituição democrática e o artigo 216, que é uma coisa linda, gente, porque se norma é um negócio duro e chato, geralmente, né? Desculpa se tem alguém advogado, mas esse artigo é uma poesia, assim, porque ele vai falar, então, que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial. Então, material, edificações, sítio arqueológicos, documentos, estátuas de arte sacra. Imaterial, celebrações, saberes, fazeres, né? Tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência, identidade, a ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. É lindo, porque é amplo, né? Não falou que tem que ser muito antigo, não falou que tem que ser oficial, não falou que tem que ser excepcional. Tem que ser referência e identidade dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Tanto é lindo que a gente usa até hoje. Eu acho que não fiquei nada, tá? E aí ele vai listar, né? O que se inclui, formas, expressões, enfim, aí eu não vou ler. E aí também tem algo importante que vai aparecer nesse artigo, que vai falar que a preservação do patrimônio é uma responsabilidade compartilhada entre os entes da federação. Então, a gente falou lá do início, o IFAM, a gente está falando numa escala nacional, desde 1980, por isso que está ali também na linha do tempo, a gente tem a Fundação Catarinense de Cultura, então a gente tem também essa política estadual, né, de preservação do patrimônio, e a gente tem, ou deveria ter estruturado a política municipal, né, que é amplo, mas tem patrimônios de uma relevância numa escala federal, estadual e municipal. Então, talvez um big enterrado seja mais no município. Mas, então, e os três entes de forma compartilhada com a sociedade civil, né? Então, também não é uma responsabilidade só do poder público, mas também tem que partir do coletivo, de uma pressão de um envolvimento e de uma responsabilidade da sociedade civil. Então, a gente tem que assumir isso como sociedade civil organizada. E aí, trazendo, então, para o nosso recorte do evento, que é o Planalto Serrano Catarinense, está demarcado ali no mapa, esse território, enfim, gigante e diverso. Então a gente está falando de uma área com mais de 5 mil anos de ocupação. Os seres humanos estão alterando essa paisagem, se relacionando com esse meio ambiente. Depois a gente vai ter a ocupação colonizadora, os caminhos das tropas, as vilas. Lages é a primeira cidade do interior de Santa Catarina. Então, antes de Lages, a gente tinha Desterro, que hoje é Floripa, Laguna, no litoral sul, São Francisco do Sul, no litoral norte. Então, o interior, entender a história do interior de Santa Catarina começa por Lages. O que mais? A gente tem, então, Coxilha Rica, a gente tem um território que participou da Guerra do Contestado, a gente fala muito pouco disso, né? Parece que a Guerra do Contestado está só ali no meio oeste, mas teve batalhas, inclusive no território de Lages, teve piquete aqui na vila de Lages, território então de indígenas, de negros, de caboclos, muito caboclos, de imigrantes, e quando eu falo imigrante, não estou falando daquele imigrante do início do século XX, estou falando inclusive de imigrantes que chegam até hoje, né? É um território que é um caminho e ao mesmo tempo é uma parada, então tem diversos grupos e muitas outras coisas que eu podia passar a tarde inteira falando, que eu tenho certeza que você está pensando, ela esqueceu de falar de tal coisa, porque a diversidade é imensa. E aí, então, aqui é um mapeamento do que a gente tem como patrimônio reconhecido.
nessa mesorregião. Então, reconhecida através dos dois principais instrumentos, que é o tombamento e o registro do patrimônio material. Existem diversos, a gente vai discutir, né, hoje ao longo do evento, mas do que a gente tem hoje como reconhecido, então, e protegido. Na escala nacional, a gente tem tombamento da Igreja São Judas Tadeu em Vargem. Tem um laser aqui? Tem? Aqui, ó. Então, aqui fica Vargem. A Igreja de São Judas Tadeu é tombada pelo IFAM, no contexto dos roteiros nacionais de imigração. E é isso que a gente tem como tombamento. A nível estadual, então, pela FCC, a gente tem 18 bens tombados. Tem a Igreja de Vargem também tombada pela FCC, e tem 18 bens tombados aqui na Artes. O Fabiano vai falar um pouco mais sobre eles, né, Fabiano? Eles estão listados ali. E tem um registro de patrimônio material, que é o saber relacionado ao queijo artesanal serrano. E na escala municipal, então, a gente vai ter uma política de preservação, assim, com lei de tombamento e conselho, né, esse conselho que vai discutir e selecionar o patrimônio. A única cidade que tem é Lages, tem uma lei de 1995, e curitibanos têm uma legislação que preserva de tombamento, mas não tem um conselho, mas um museu municipal, é tombado. A gente já encontrou, até a Jéssica encontrou em Cerro uma legislação, né? Então às vezes até tem uma legislação, mas não necessariamente tem uma política, né? E mesmo Lages, que é a única cidade que eu falei que tem conselho, a gente tem apenas 3 bens tombados. O Tanque, Teatro Marajoara e Edifício Doutora Cássio. A legislação é de 95, 3 bens tombados. E o resto, vocês devem estar se perguntando. Está acontecendo uma desvirtuação muito bizarra aqui, mas, desculpa usar esse termo, mas não consegui achar outro, que em vez de tombar, os bens estão indo para uma lista de lei orgânica, que é uma lista que o legislativo faz, o que é o patrimônio. Aí o vereador coloca, só que da mesma forma que se coloca algo na lei orgânica, se tira algo da lei orgânica. O colégio aristiliano estava na lei orgânica, era patrimônio, aí depois foi lá tirar e demolido. Então, está na lei orgânica, não tem validade como tombamento. Fica muito à mercê de todos os interesses e conflitos que a gente, que preserva o patrimônio, sabe que a gente tem que lidar. Então, inclusive, eu tinha colocado na apresentação os remanescentes do Caminho das Tropas da Coxilha Rica, porque há uns meses atrás teve uma pressão do Ministério Público, foi votado no Conselho, no COMPAC, tem conhecidos, mandei um WhatsApp, e aí? O Conselho aprovou, eu falei, deu boa, né? Pelo menos a nível municipal a coxilha está protegida. Aí fiz os slides e falaram, não, Lilian, foi para a lei orgânica. Então, na verdade, a gente não pode considerar que isso está protegido. Então, são 40 anos, uma lista muito pequena, né? Principalmente se comparada a outras regiões. Os outros pontinhos ali são só no IFAM, mas, né, por exemplo, como Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Sul de Santa Catarina, então a gente está muito aquém. O que a gente vê nesses 40 anos, e o Fabiano vai apontar, às vezes assim, não tem uma continuidade, né? É uma coisa assim, em algum momento apareceu alguma ação, porque tinha tal pessoa, fulano estava na FCC, ciclano estava na Fundação Cultural de Lages, daí fez alguma coisa, mas eu acho que ninguém mais quer bancar a heroína, né? E ao mesmo tempo, falta essa continuidade. E da mesma forma que a gente pode ter alguém lá super sensível que vai fazer muita coisa em 4 anos, a gente pode ter alguém que não é e que vai desmontar o que foi feito. Então, acho que esse é um dos maiores problemas desse balanço, desses 40 anos, essa falta de uma continuidade. Mas como eu falei quando eu estava falando da Constituição, isso não é também só uma responsabilidade do poder público, e não dá para a gente ficar só esperando por isso. Então, tem que ter, né, um envolvimento, tem que ter um sistema, tem que ter uma sociedade civil organizada. Minha principal intenção é compartilhar com vocês a preocupação, mas também a importância desse dia de hoje, desse evento, né, de todas as discussões que a gente vai ter, porque eu acredito no meu coração que isso pode ser, né, um ponto de mudança nesse cenário que a gente viveu e está vivendo. A gente tem uma programação, então, com 3 painéis. Tem pessoas super especializadas e que vieram aqui agradecer muito, né, compartilhar o conhecimento com a gente. A gente vai falar do patrimônio junto com o desenvolvimento, né, de também tentar tirar essa ideia de que patrimônio é parar no tempo e
Por isso também tem vários casos de outros locais, de outras cidades que estão com essa discussão mais à frente. Eu tenho certeza que vão inspirar muito a gente e dar encaminhamentos para a gente mudar essa situação. Eu, agora, só para fechar minha parte, eu saí de Lages com 18 anos e fui fazer curso de arquitetura e trabalhei em outros estados, assim, com patrimônio. E aí eu voltei uns anos atrás, e aí, nossa, trabalhei na Bahia, em Goiás, assim, patrimônio é lindo, meu Deus, que incrível. E quando eu voltei para Lages, parecia que, assim, a discussão não tinha chegado aqui. Eu tinha muita essa impressão, meu Deus, sabe, todos os lugares que a ideia de patrimônio está tão para frente, parece que essa discussão não chegou em Lages. Lógico, aos poucos eu fui conhecendo uma pessoa que estava lá no museu fazendo um trabalho, aí me falaram assim, conheceu o Fabiano, né? Essas pessoas que de alguma forma hoje já são uma rede. E hoje, quando eu vejo essa programação e esse evento, eu vejo que eu não posso mais falar isso, porque a discussão não chegou, né? A discussão chegou, a discussão está aqui, e hoje a gente vai fazer isso, amanhã a gente vai fazer isso. Então eu realmente espero que a gente tenha ótimos frutos desse evento. Agradeço a todos que estão aqui e desejo um ótimo seminário para todos. Obrigada. Agora a gente passa a palavra ao professor Fabiano Teixeira dos Santos, que seguirá com a palestra de abertura. Boa tarde a todas, todos. É uma alegria, né, estar aqui hoje. De novo, depois de uma primeira experiência que nós tivemos 2 anos atrás, né? Uma iniciativa aí da Lilian e de mais outras pessoas, com apoio naquele momento da Câmara de Vereadores de Lages, que nos cedeu inclusive o espaço, né, para a realização de uma primeira tentativa, de um primeiro movimento, enfim, também ocorrendo na Semana Nacional do Patrimônio, né, em alusão ao Dia Nacional do Patrimônio, que se comemora amanhã, para chamar a atenção aqui para a cidade da questão sempre tão polêmica aqui em Lages e região do patrimônio cultural. E eu penso que foi saudável, foi importante aquele primeiro passo, foi tímido, foi bastante limitado, mas foi um primeiro passo. E antes de entrar propriamente na minha fala, eu vou falar rapidinho aqui sobre os bastidores do nosso projeto que culminou com esse seminário, com esse evento aqui no Colégio Vidal Ramos. Eu lembro que nós nos reunimos pensando num projeto onde buscávamos recursos aí no edital do Estado, e o objeto da nossa reunião, da nossa proposta, era um bem tombado estadual, ao qual havia o interesse de recuperar, de elaborar um projeto de restauração. E aí, justamente quando a gente vai dar um passo, né, para realmente materializar, tornar real isso, a gente é informado de que os proprietários desse bem tombado pelo Estado realmente não tinham interesse naquele projeto, naquela iniciativa, e que na verdade queriam destombar e, se possível, claro, passar o trator por cima da casa. E aí a gente se olhou, né? Eu, Lívia, Serginho, a Jéssica, de que nós vamos continuar acendendo vela para defunto ruim, né? Eu acho que a gente já superou essa fase heróica de ficar brigando contra o mundo. A gente tem que realmente focar, né? E percebendo com a nossa experiência onde a gente tem condições de fazer a diferença, de fazer um contraponto. E se tem uma área, e eu falo isso também por uma experiência pessoal na docência, onde eu tenho percebido essa satisfação, inclusive, né, de ver a coisa continuar, de ver um esforço, de ver uma mobilização, é na área da educação. Né? Fui professor aqui na Uniplac, fui professor na UDESC, vejo aqui minhas ex-alunas pegando junto, agora arquitetas formadas, engajadas aqui no evento, participando de um coletivo que trabalha com patrimônio cultural na região. Então isso faz a gente não perder a esperança, faz a gente achar que está no caminho certo, que por mais que tudo, entre aspas, dê errado, né, a gente vê que com essa rapaziada nova, com essas meninas, a gente tem esperança de continuar levando adiante essa bandeira do patrimônio. Como a Lilian mostrou aqui, essa trajetória do patrimônio no Brasil, ela é feita de altos e baixos. Nos últimos tempos, infelizmente, mais baixos. Nós estamos vivendo hoje um momento de retrocesso, eu diria, das políticas da gestão do patrimônio cultural no Brasil. Houveram tempos muito difíceis, lá nos anos 70, nos anos 80, onde se derrubava tudo da noite para o dia. Por outro lado, esse movimento de destruição do patrimônio encontrou resistência numa grande mobilização, na articulação, né, de instituições, de repartições que no âmbito dos municípios, no âmbito dos estados foram trabalhar a gestão do patrimônio cultural. A nossa Fundação Catarinense de Cultura, né, aqui no estado, surge desse movimento lá no final dos anos 70 e início dos anos 80. A nossa primeira lei de patrimônio cultural
no início dos anos 80 também, os primeiros tombamentos estaduais, dentre eles o nosso Colégio Vidal Ramos, são resultado desse grande movimento que houve como reação àquela onda de destruição que houve nos anos 60, 70. E agora, dizem que o universo é cíclico, né? Enfim, a gente agora passa de novo por um momento de baixa, por um momento de esvaziamento, de desmonte, né? Orquestrado nas administrações públicas, municipais, estadual, federal. E a gente tem que ser resistência nesses momentos. Nós conversávamos ainda agora há pouco no almoço sobre isso, que a gente tem que, né, aí com esse gás mais novos, com ações como essa, que estão aqui reunindo um grande público, tivemos mais de 100 inscrições, o pessoal nos acompanhando aí pelas redes sociais, pela internet, né? Temos a oportunidade com o Maurício de estar gravando, de estar tornando permanente ainda esse conteúdo que vai ser falado aqui, quer dizer, também as mídias têm nos ajudado a levar adiante esses conteúdos, a compartilhar esses conteúdos, a alcançar cada vez mais pessoas. Então, eu acho que é isso que nos anima, nos encoraja a não desistir, a não parar. Claro que a gente é de carne e osso, a gente cansa às vezes, a gente adoece, mas aí a gente para um pouco, dá um tempo, né? Ainda há pouco conversava com a dona Tereza, minha amiga aqui, que falava, né, com tristeza das situações que ela vê na área da cultura do patrimônio em Lages. Eu disse, olha, dona Tereza, eu nem tenho acompanhado muito nos últimos 2, 3 anos, porque eu, né, recolhi o meu time de campo para dar uma respirada. Aí daqui a pouco a gente recarrega as baterias e vem com carga toda, né? Mas é isso, e aí quando um não pode, o outro pode, a gente se junta e faz junto. Então, nessa minha primeira fala aqui é um pouco de um desabafo, e é um pouco de falar desses bastidores, e com muito carinho, assim, muita alegria de estarmos aqui hoje reunidos para falar de patrimônio em Lages, uma das cidades mais antigas do nosso estado, que tem um patrimônio muito rico, para além desses pesares todos que falamos aqui, e que justamente nos impõe a necessidade de nos reunirmos, de falarmos, de escrevermos, de publicarmos, né? Porque é preciso sim. Então, nem que não preservem nada, nem que não fique uma única casa de pé, né? Eu tenho certeza que em algum lugar, em algum instante, nem que apaguem todos os arquivos digitais, um livro, um artigo vai ficar datilografado, vai ficar impresso em algum canto, e alguém vai saber daqui a 100 anos, ó, tinha um grupo de malucos que se preocupavam em preservar, em legar para nós os vestígios, as referências, a identidade e a memória. Então, eu fico contente e isso é o que me anima, né, e me torna grato a vocês por participarem com a gente, comigo aqui desse evento hoje. Quero passar um panorama, né, desses 40 anos que nós celebramos, então, porque justamente quando nós falamos, tá, a gente não vai fazer o projeto de restauração da casa tal. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um seminário, lembramos da experiência da Câmara de Vereadores e vamos pleitear recursos para organizar uma coisa bacana, para chamar o pessoal, e é isso então que nos motivou a concretizar esse projeto, né, que felizmente foi contemplado, e então estamos hoje aqui. E dessa forma, nos preocupamos também, através de um e-book, que vai ser o resultado depois formal desse evento aqui, registrar, né, os nossos trabalhos na forma de resumos, de artigos, e na verdade essa minha fala aqui é o resultado de um artigo, então, que vai estar participando, integrando este e-book do evento, e aqui eu rapidamente, em alguns slides, vou fazer um resumo disso, né? Esses 40 anos, então, que nós, quando pensamos num tema para o evento, ok, patrimônio, fato, mas o que a gente pode destacar nesse evento de patrimônio de Lages? E aí nós lembramos que, então, em 2024, se completam 40 anos, 4 décadas do primeiro tombamento ocorrido em Lages, que é justamente o tombamento do colégio, do antigo grupo escolar, Colégio Vidal Ramos, hoje Centro Cultural Vidal Ramos do SESC, né? Então, poxa, tudo a ver, o ano, o marco histórico dessa trajetória, né, de políticas de preservação, e aí imediatamente buscamos contatos, conversa com o pessoal, né, aqui do responsável pelo centro, vamos tentar realizar esse evento lá no colégio, né, justamente falar dele, esse que é o marco histórico das políticas de preservação no estado, não apenas em Lages, nesse local tão importante. E aqui, infelizmente, nós estamos para falar de patrimônio 40 anos depois. Então, patrimônio cultural e preservação no município de Lages, uma trajetória de 4 décadas. Agradecer mais uma vez a Jéssica pela arte bonita, né, que ilustra o nosso evento, né, procurando sintetizar, né, um pouco dessa memória de pelo menos 5.000 anos. Né, a gente tem ali a licitação de um antigo danceiro, né, que é uma estrutura pré-histórica das coisas mais incríveis, eu acho, que nós temos no Brasil, em termos de estruturas edificadas, e eu chamo isso de arquitetura, eu entendo isso como arquitetura. Quando eu dou aula de arquitetura brasileira,
Quando eu falo de arquitetura indígena, eu mostro os abrigos subterrâneos, eu mostro os sambaquis, eu mostro os danceiros, porque eu entendo que isso é a nossa arquitetura pré-histórica, né? E aí, claro, o patrimônio arquitetônico dos diversos ciclos, o patrimônio do Caminho das Tropas, a paisagem, né, das Araucárias, a gralha azul, que anima, né, o nosso evento. A gente parte de uma história, então, que, como acabei de falar, remonta nas suas origens a pelo menos 5.000 anos antes do presente. E, por outro lado, a gente vai ver que esse patrimônio formalmente reconhecido hoje, 40 anos depois dessas políticas, é um patrimônio principalmente arquitetônico, edificado, né, que resulta, então, de aí quase 3 séculos de ocupação humana histórica, né, colonial europeia desse território. Então, nesse processo de extermínio das populações originárias, que estava em franco processo ali entre o século XVII e início do século XVIII, esse território é rapidamente reocupado por esses contingentes populacionais coloniais. Lages está numa frente de expansão colonial da América Portuguesa, era uma terra em litígio com os espanhóis, disputada com os espanhóis, então Lages está num lugar estratégico dessa história, né, colonial, e não à toa a cidade está aqui onde nós nos encontramos hoje, porque era importante fundar um povoado para dar suporte à ocupação desse território, a abertura dos caminhos que começaram a permear esse sertão, ligando a região platina à região central do Brasil, né, os interesses econômicos que inclusive extrapolavam os interesses políticos, né, coloniais de espanhóis e portugueses, e que permitiam inicialmente um contrabando de moares que vinham das regiões produtoras da Argentina para abastecer os mercados consumidores do sudeste brasileiro. Então Lages está diretamente ligada a essa história colonial. Lages nasce nos planos do Morgado de Mateus, que era o governador da capitania de São Paulo, ao qual cabia o nosso território naquele momento. E é curioso isso, mas é na cabeça da realeza portuguesa que nasce a ideia de se colocar aqui uma vila para dar suporte a esses interesses coloniais no sul do Brasil. E aí nós temos, a partir da fundação, da abertura dos caminhos, primeiramente, estabelecimento das primeiras fazendas de criação de gado, que davam suporte a esse contrabando, né, de moares que vinha da região platina. Depois esses moares também vão ser criados aqui na região, ainda que em menor escala. Mas começa a haver então o incremento populacional, a ligação com o litoral se efetiva aos poucos, e aí se funda então a cidade de Lages na segunda metade do século XVIII. De lá para cá, nós comemoramos agora recentemente os 250 anos de fundação da vila, ou seja, o primeiro município que é criado no interior do estado, e aí os edifícios, as construções consideradas bens culturais, que foram objeto de ações de acautelamento, de tomamento, por parte da legislação existente, basicamente contemplam esse período histórico que remonta ao século XVIII, do século XVIII para cá, né? E Lages, então, ela, de vila tropeira, ela vai ter esse episódio do ciclo madeireiro no século XX, que vai ser um boom, né? Se a gente observar as fotos antigas de Lages até os anos 40, 30, pelo menos, era uma vila muito modesta no interior, com uma arquitetura de feição ainda colonial, e aí, em questão de 10, 20 anos, ela vai se transformando, vai se modernizando, vão surgindo edifícios de apartamento, cine-teatros, galerias comerciais, grupos escolares, um mercado público moderno. Então, a cidade ela começa a respirar a modernidade, ainda que tardia em relação a outros centros, e a cidade vai se transformando mais rapidamente ao longo do século XX. Nós vamos perceber que os bens tombados, então, o patrimônio arquitetônico principalmente, que é resultado das políticas de preservação, ele vai justamente dizer respeito a esta história, né, esses ciclos econômicos, esses momentos históricos que se sucedem, né, ao longo aí de pelo menos 250, 300 anos. E aí a gente compara, né, a Lages tropeira do início do século XX ainda com a Lages moderna, pretensamente moderna dos anos 70, com seus edifícios, né? Chegamos até inclusive aqui na cidade um dos edifícios mais altos do estado, na sua construção nos anos 70, né? Então Lages se torna uma das cidades mais importantes do estado no século XX. E aí a gente intitula esse capítulo, né? Isso está inclusive no artigo 40 anos de conquistas e desafios, porque, como nós temos falado aqui, foram conquistas, a gente tem que acabamos comparando a nossa realidade, inclusive com outras regiões de Santa Catarina, que nós não podemos comemorar 40 anos de preservação, né? Eu lembro aqui de cabeça de algumas regiões do estado, de alguns municípios importantes de Santa Catarina, que infelizmente não tiveram a trajetória que Lages teve nessa área, nesse segmento da preservação patrimonial. Então, eu diria sim que nós temos conquistas
que nós avançamos muito, que se nós hoje estamos reunidos aqui discutindo patrimônio cultural e preservação, é porque, pelo menos há 40 anos atrás, houve um primeiro passo, se organizaram, né, corpos técnicos, legislação, todo um trabalho de inventário, de reconhecimento do patrimônio, e a gente hoje pode falar de patrimônio em Lages. Né? Outras regiões, outras cidades, infelizmente, não podem contar essa história que nós podemos contar. Então, eu diria que isso é, sim, uma conquista que merece ser destacada e ser celebrada. E, por outro lado, muitos desafios, como também nós temos falado aqui e vamos falar no decorrer do evento. Destacando, né, o nosso Colégio Rosa, né, que é o ícone, então, que é o nosso marco histórico aqui dessa celebração. Né? E, inclusive, no início, então, dos primeiros tomamentos do Estado, a Fundação Catarinense de Cultura é fundada em 1979, e aí, nos anos seguintes, se organiza, inclusive, o departamento, o Serviço de Patrimônio Histórico, né, com corpo técnico, e aí vão se formando equipes que vão percorrendo as regiões do Estado, muitas vezes em parceria com os municípios, com as gestões municipais, para tentar mapear esse patrimônio, e disso vai surgir um quadro, então, um mosaico desse patrimônio, e aí vão se elegendo, né, a partir de estudos, as edificações mais representativas, primeiramente de uma história oficial, né, e aí a gente colocaria o colégio, que é o primeiro grupo escolar, né, devidamente organizado em termos de arquitetura de edifício no estado de Santa Catarina. Não à toa, né, santo de casa faz milagre sim, Coronel Vidal Ramos Júnior fez milagre, sendo governador do estado, e não à toa ele puxou a brasa para o passado dele, para o grande eleitorado dele que estava nessa região, colocando aqui, que era até então uma vila isolada do interior do estado, como eu falei, um grupo escolar muito moderno, inspirado nas escolas mais modernas que nós tínhamos no Rio e em São Paulo, à época, né, aqui, esse edifício. Então, ele é sim um marco histórico, inclusive da educação, né, em Santa Catarina e no Brasil. E aí nós temos, entre os anos 80 e 90, como eu falei, a continuidade desses mapeamentos, desses inventários. Em 1995, né, por uma sacada de sorte, enfim, o dia do destino, nós temos uma gestão que se preocupou com a cultura, com o patrimônio, que organizou um corpo técnico, né, que buscou realizar tombamentos, estudos que, inclusive, corroboravam com o que a Fundação Catarinense de Cultura fazia em âmbito estadual, a Prefeitura de Lages, naquele momento, fazia em nível municipal, e aí tivemos alguns tomamentos. Infelizmente, isso restringiu aquele momento, aquela gestão, mas foi um passo que foi dado, iniciando então essa política também em âmbito municipal, com esses 3 tomamentos, né? O mais recente, bem recente, aliás, o Dr. Acácio, né? Que por conta de um risco de demolição foi então emergencialmente tombado, mas antes dele o Cemitério Marajoara e a Cacimba, antiga fonte pública, né? Cacimba da Santa Cruz, tombadas a partir de 1995, né? Tanto o Dr. Acácio como o Marajoara, ícones da arquitetura Art Deco, né, do século XX, projetados pelo arquiteto Ludwig Hall. E aí, né, de desafios, não tem como não lembrar, né? Primeiramente, eu lembraria, no texto eu falo sobre isso, a demolição do sobrado do Coronel Belisário Ramos, que estava em tomamento estadual e municipal, em processo. A demolição do Colégio Cristiano Ramos, processo do qual eu me engajei pessoalmente, na época técnica da Fundação Catarinense de Cultura. Infelizmente fomos vencidos, mas deixamos registrado uma série de documentos, de pareceres, de matérias jornalísticas, denunciando, criticando o absurdo que foi a demolição desse ícone da arquitetura moderna em Santa Catarina. O casarão Juca Antunes como um contraponto naquele momento, né, foi uma luta pessoal minha, foi meu objeto de trabalho de conclusão de curso de arquitetura, virou um livro, capa de livro, artigo, documentário. Conseguimos aí, com o apoio do Ministério Público, a desapropriação, a aquisição, a restauração, instalação de equipamento cultural. Sabemos que a situação dele não é das melhores atualmente, mas está ali como contraponto, digamos assim, a essas perdas todas contabilizadas nesses últimos anos. E aí o patrimônio da Coxilha Rica, do interior, que acho que a Marina, depois pelo IFAM, vai poder falar muito bem, que daí é uma ação federal, né, do Instituto da Instância Federal, buscando reconhecer esse patrimônio cultural remanescente do ciclo das tropas aqui na região. Em Queijo Serrano, reconhecido, né, como patrimônio cultural imaterial pela Fundação Catarinense de Cultura. E aí, encerrando o meu tempo, eu acho que enchi a cabeça de vocês de coisas para a gente pensar aqui e estar conversando depois na sequência, nos intervalos do café. Mas, lembrando, né, isso aqui é uma passada muito rápida, o artigo depois vai constar no e-book, né, Serginho? E aí a gente procurou colocar lá a citação das leis, os decretos todos, toda essa história dessa trajetória de 40 anos vai estar devidamente registrada, documentada nesse e-book do nosso evento. Obrigado mais uma vez.
Passamos a palavra à professora Lilian Fábio Santos, que falará sobre o lançamento da publicação do e-book, com os resumos expandidos, né, sobre a temática de preservação e valorização do patrimônio histórico e cultural na região serrana de Santa Catarina. Obrigada, Serginho. Então, a gente tem esse produto, né, além de toda a mobilização do evento, o e-book, como produto, como o Fabiano falou, né, deixar registrado e ao mesmo tempo também efetuar todas as discussões e todo esse material. A nossa primeira intenção era estar com o e-book hoje, né, assim, a publicação pronta hoje, mas a gente viu que, na verdade, o interessante seria, após o evento, né, ter todo o balanço e aí sim esse produto finalizar. Foi feita uma chamada de resumos expandidos, e aí a gente teve 3 trabalhos selecionados, então, que vão compor esses capítulos, e que estão com os posters lá fora. Então, na hora do coffee break, até a gente deixou um espacinho, né? O Kleber está aí, ele vai apresentar um trabalho sobre a estátua do Monge João Maria, ali na frente da igreja de Santa Cruz. A gente tem outro trabalho também sobre o monumento do Monge João Maria em Curitibanos, da Lara. E a gente também tem um trabalho da Sara Nunes sobre o continente das Lajes do Licurgo Costa. Então, na verdade, a gente já tem 5 capítulos, né? Eu e o Fabiano combinamos de fazer esses, então, com esse material que a gente trouxe aqui. Esses 3 que foram selecionados. E a gente também queria aproveitar para convidar as palestrantes e os palestrantes para também escrever um texto. E é ótimo, assim, pensando a partir da fala de vocês, transformar isso num texto para compor o e-book. E aí sim, ao final, a Carla, né, faz uma apresentação e amarração de todos esses temas para a gente publicar. E aí nas redes sociais do evento, que eu espero que já esteja todo mundo seguindo, ou enfim, né, os canais que a gente agora vai ter de comunicação, já tem e-mails, né, quando escreveu, depois a gente manda esse material. Tá certo.